Oi, gente, meu nome é Karine Lemos. Hoje eu vou contar um pouquinho do meu testemunho, mas antes, se inscrevam no canal, curtem, comentam, liguem o sininho para vocês receberem quando eu fizer novos vídeos, tá? E para iniciarmos, eu vou estar falando um pouquinho do meu testemunho na questão sentimental. Porque eu quero depois fazer um vídeo contando o testemunho referente ao meu casamento. Mas, para vocês entenderem melhor, eu preciso contar esse testemunho antes, para vocês entenderem. Bom, gente, essa minha área sentimental foi uma área que eu fui bastante machucada. E eu comecei a namorar muito cedo, tinha 14 anos. Algo que me arrependo muito, porque não era o tempo. E a Bíblia, ela fala que há tempo para tudo. Há tempo de plantar, há tempo de colher, então há tempo para todas as coisas. E 14 anos, gente, é uma idade muito cedo, né? Ali é uma criança, né? Uma pré-adolescente, sei lá. Mas foi muito cedo. E algo que posteriormente eu vi que era um relacionamento que não ia chegar a lugar nenhum, que até porque não tinha como dar certo, né? Mas eu sempre fui uma menina muito cabeça, muito madura. Eu tive uma maturidade já muito cedo. Eu sempre fui aquela, sabe, muito pé no chão, sabia o que era certo, o que era errado. Então eu sempre tive cuidado quanto a diversas coisas. E certo, aí esse relacionamento chegou ao fim, né? Eu já tinha 17 anos. E ao decorrer desse tempo conheci outras pessoas. Só que eu tinha pedido algo para Deus. Eu tinha falado a Deus que eu disse para Deus, não permita que eu fique em um relacionamento a qual não vai chegar a lugar nenhum, a qual é algo que não vai me acrescentar nada, ou algo até mesmo que possa me afastar da tua presença. Então, Senhor, eu fiz essa oração, gente, lembro como se fosse hoje. Então, Senhor, não permita que eu passe muito tempo com uma pessoa que não vai dar resultado nenhum. E assim aconteceu a partir em diante, né? Meus relacionamentos, eles não duravam. Eu namorava 2 meses, 3 meses. E assim aconteceu. Conforme a oração que eu tinha feito a Deus, meus relacionamentos duravam 2 meses, 3 meses, não dava certo. E eu lembro que em um desses relacionamentos, eu fui orar a Deus. Porque era algo que não estava me fazendo bem, era algo que me entristecia. E eu fui orar, buscar em Deus, e orei. Eu lembro que foi num culto que eu estava, e eu comecei a orar muito, desesperadamente, chorando, aflita. E lá na história de Abraão e Sara, quando Sara ela dá a serva dela Agar, em um momento do contexto da história, Agar ela é mandada embora com o filho e ela chora ali, né? Ela vive um sofrimento, e a palavra de Deus diz que Deus, ele ouve os aflitos, né? Aqueles que estão em aflição. E assim aconteceu, né? Eu orei, e na noite, quando eu cheguei em casa, eu falei para Deus, me fala alguma coisa, se isso é para continuar ou se não é, me fala alguma coisa, Senhor, por favor. E Deus apenas disse uma palavra: não. E lógico, né? Fui me acabar de chorar, mas eu obedeci. No outro dia, eu terminei, né, o relacionamento e segui a minha vida, né? E depois disso, Deus me mostrou realmente que se eu tivesse continuado com essa pessoa, eu tinha sofrido muito. E eu obedeci. Eu ouvi a voz de Deus e obedeci. E é sobre isso. A obediência, ela gera bênção. A desobediência gera maldição. Então, muitas vezes a gente pede uma confirmação de Deus, a gente pede para Deus nos mostrar, para Deus... E, consequentemente, por não obedecer à voz de Deus, né, a gente acaba sofrendo as consequências. Porque a gente pede tanto para Deus um sinal, tanto para Deus uma resposta, tanto para Deus nos direcionar. E quando Ele nos direciona, a gente não obedece.
A gente fica achando, né? Ah, não me dá mais um sinal. Deus já deu tantos sinais, Deus já falou de tantas formas e a gente não ouve, né? E tá tudo dizendo não, e mesmo assim a gente insiste. E eu, em apenas uma palavra que eu ouvi, né, bem forte no meu coração, porque eu tava orando, ele falando não. E no outro dia, né, eu terminei o relacionamento. Então é sobre isso, é sobre obedecer. A obediência, como eu falei, é bênção. Ao contrário disso, a gente acaba tendo consequências indesejáveis. E às vezes eu me questionava muito, né? Senhor, por que meus relacionamentos não dão certo? Por que eu me machuco tanto nessa área? E em um momento o Senhor falou pra mim que o que Ele faria seria algo que nem passaria pela minha cabeça, eu não estava nem imaginando. Porque o que Ele tinha pra mim nessa questão emocional, né, algo que Ele queria pra mim, era algo que talvez eu nem estava esperando. E foi o que aconteceu. Como quem me conhece sabe, que eu casei com meu melhor amigo, né? Mas esse assunto vai ser para um outro vídeo. E eu vou tentar, para esse testemunho, tá eu e Diego, porque aí fica melhor, ele vai falar algumas coisas também. Certo, e pra concluir, gente, pra você que é solteiro, pra você que tá começando um relacionamento, peça sempre direcionamento pra Deus. Não é que Deus vai escolher pra você a pessoa, não, gente, não é isso, porque a pessoa quem escolhe é a gente, não é Deus. Só que quando você busca isso em Deus, Ele vai te direcionar, Ele vai fazer com que você veja coisas, e aí basta você entender, né? Porque tem pessoas que tá vendo ali que que a pessoa não é pra seguir com aquele relacionamento, não vai dar certo, e a pessoa segue, entendeu? Então, assim, se você busca em Deus isso, se você pede direcionamento a Deus, para que você futuramente não viva um relacionamento frustrado, ou viva um relacionamento a qual você não desejava, busque isso em Deus, direcionamento, pedindo a Deus isso. E foi isso que eu fiz, eu pedia direcionamento de Deus, eu falava pra Deus como eu queria a pessoa, eu falava, Senhor, que seja uma pessoa extrovertida, que seja uma pessoa que seja envolvida com louvor, porque eu sempre fiz parte do ministério de louvor, então eu queria alguém que tocasse, né, alguém ali envolvido nesse meio, e que não fosse um homem ciumento, eu falava isso, porque eu não sei lidar, eu não sabia lidar com ciúmes, com esse tipo de ciúme, aquele ciúminho por qualquer coisinha, isso eu não sabia lidar. Então, eu buscava, né, em Deus essas características, e justamente as características que o meu marido ele tem. E é buscar no Senhor isso. E eu falava, Deus, quando eu encontrar a pessoa, eu não quero que a gente demore muito tempo namorando. No máximo aí um ano e 6 meses, e foi justamente o que aconteceu. E eu orava, né, buscava diante do Senhor isso, eu falava com Deus, então busque. Deus, Ele é um Pai presente, Ele quer ser inserido em tudo na sua vida, em todas as suas escolhas, Ele quer te direcionar para o melhor, né? E era algo que eu falava para Deus referente a, Senhor, eu quero noivar, quero casar com 25 anos, eu casei com 25 anos. Então, gente, buscar isso em Deus é a melhor coisa, porque eu sempre falo que uma das escolhas mais importantes da nossa vida é a gente saber escolher com quem a gente vai compartilhar a nossa vida. É uma das decisões muito importante que a gente precisa fazer com muito cuidado. Então, gente, se você gostou desse testemunho, se foi algo que falou com você, comenta aí, fala um pouco da sua experiência. E se você quiser o próximo vídeo, comente aí também para eu poder fazer juntamente com o Diego. Se tiver bastante comentários, a gente vai fazer um outro vídeo contando o nosso testemunho.
tá bom? Então, não deixe de comentar, compartilhar, se inscrever no canal. E é isso. Beijos!